Muito boa noite, ouvintes da Rede União FM, noite de terça-feira, 6 de maio de 2025. Muito boa noite, está começando mais uma edição do Lado B, aquele bate-papo descontraído e inteligente nas noites de terças-feiras da Rede União FM. Sou o Rodrigo Giacometti e conto com a sua companhia até pontualmente 9 horas, naquele bate-papo, naquela interação, naquela sua conectividade, através das ondas do rádio e também no Facebook e no YouTube. Som e imagem na Rede União FM. Lado B, edição de número 336, começando ao som de... Começamos com Construção Chico Buarque, a pedido do nosso convidado, que já divide tela comigo aqui. Hoje eu estou aqui pequenininho, do lado de tamanho talento da teledramaturgia, da dramaturgia. Você que está no Facebook e no YouTube já está acompanhando, mas você que está nas ondas do rádio, corre lá para o Facebook, corre para o YouTube, porque esse vídeo, essa imagem você não pode perder. Bom, na mesa de áudio comigo, aqui em Novo Hamburgo, Sandro Neves, em Pelotas, na nossa 99.9, Ramon Costa, e em Blumenau, André Bonomini, gravações a cargo de Cris Lebens, o quarteto técnico da Rede União FM, nesta noite de terça-feira. Seleção musical a cargo de Cícero Franck, coordenação de programação de Larissa Brito. Você já sabe, você que está no rádio, pode ir para o Face, para o YouTube, tem um compromisso, não consegue acompanhar a íntegra do bate-papo de hoje, pode olhar hoje de noite, mais tarde, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, não tem problema. E também no formato de podcast, Spotify e Deezer. 30, 40 minutos depois que termina o programa, você pode acessar essa hora de bate-papo amanhã, indo para a academia, indo para a escola, para sua caminhada, em casa, acompanha no Spotify e no Deezer da Rede União FM. Pois vamos à apresentação do convidado. Nascido no Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1949, no auge da sua atividade intelectual, da sua atividade artística, com 76 anos, muito jovem, aos 8 anos, foi para São Paulo, deixando o Rio de Janeiro. E ali, gradativamente, iniciava uma maravilhosa, uma brilhante carreira artística. Iniciou na década de 60, no teatro, participando do grupo de teatro Arena de São Paulo. Um pouco antes, já com 15 anos, na escola, onde estudava, também o envolvimento em peças teatrais. Dali, do teatro para a televisão, foi um movimento rápido e natural. TV Cultura, TV Tupi, com a novela O Machão, entre outras, até chegar à Rede Globo, onde, a partir da novela Saramandaia, em 1976, começou uma linda caminhada na televisão brasileira. Mais de 50 filmes no cinema, mais de 60 peças de teatro, cerca de 40 novelas e mais de 30 prêmios. Números não são suficientes, a gente tem que conversar, a gente tem que entender, a gente tem que beber um pouco dessa sabedoria, desse talento, que aqui em Novo Hamburgo, lamento Pelotas e lamento Blumenau, mas Novo Hamburgo terá a honra de receber no final de semana, no sábado e no domingo, para uma apresentação dupla no Teatro Fevale, com a peça Dois de Nós. Ele estará junto com Cristiane Torlone no palco do Teatro Fevale e ainda com Alexandra Martins e Tiago Fragoso. É o quarteto que estará no palco, mas hoje estaremos com muita honra, com muita satisfação, batendo um papo no lado B com Antônio da Silva Fagundes Filho, ou Antônio Fagundes, ou seria o Pedro, ou seria o Mezenga. Enfim, seja bem-vindo, Antônio Fagundes. Uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui na Rede União FM. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Eu já sei que são muitos. Eu ainda estranho um pouquinho, porque eu ainda sou da época que rádio era só rádio, né? Hoje em dia você tem que se pentear, fazer a barba para fazer um programa de rádio, né? Era bem mais fácil antigamente, viu? Era mais fácil. E a gente, daqui a pouco, não tem tantos aspectos físicos atraentes, escolheu o rádio, né? E aí o tempo passou e a gente tem que estar no rádio e na televisão. Bom, uma satisfação enorme poder conversar contigo, Antônio Fagundes.
Bom, vamos começar falando da peça que estará no Teatro Fevale. Eu vou frisar os horários aqui, né? Nos dias 10 e 11 de maio, sábado e domingo. Sábado às 8 da noite, domingo às 7 da noite. A gente vai repetir esses horários aqui. Teatro, ingressos à venda no teatrofevale.com.br. É facílimo de você ir lá fazer sua compra. E no final de maio, em Porto Alegre, no Teatro da Fiergs, dia 30 e 31 de maio, sexta às 21 horas, sábado às 20 horas. E no dia 1º de junho, domingo, 7 da noite. Então, Novo Hamburgo e Porto Alegre no radar no curto prazo. 10 e 11 de maio, Novo Hamburgo, 30 e 31 de maio e 1º de junho em Porto Alegre. Uma peça que foi produzida, dirigida, o texto, melhor, pelo Gustavo Pinheiro, a direção do José Posse Neto, e como eu falei na abertura, você, junto com a Cristiane Torlone, décadas de parceria na televisão, né? A primeira vez no palco, junto com o Thiago, com a Alexandra, com reminiscências que começam num quarto de hotel e aí se volta no tempo. Fale um pouquinho dessa peça para despertar ainda mais a curiosidade dos nossos ouvintes e telespectadores. Basicamente, a premissa da peça é essa: é um casal que está voltando de uma festa de bodas de ouro, de um casal de amigos, e nesse quarto de hotel se deparam consigo mesmo 30 anos mais jovem, né? Então, começa uma conversa aí divertidíssima, a plateia morre de rir, mas não deixa de se emocionar também, porque tem momentos de muita emoção também no espetáculo. E é um texto belíssimo do Gustavo Pinheiro. Ele foi realmente muito inteligente em jogar a comédia para discutir problemas tão sérios quanto o empoderamento da mulher, a decadência do macho alfa, quanto os preconceitos de misoginia, de patriarcalismo, de racismo, enfim, tudo que a gente enfrenta hoje em dia na nossa sociedade, com uma alegria, um prazer que a gente sai de cena todo dia renovados, né? Porque a plateia vem abaixo, a plateia aplaude em cena aberta. Nós acabamos de fazer esse espetáculo agora em Belo Horizonte, tivemos só nesse fim de semana lá 3.000 espectadores, já são quase 65.000 espectadores na nossa temporada, de 8 meses em cartaz, e estamos só começando, porque realmente essa peça vai ficar muito tempo em cartaz. Eu observei, e ao longo de pesquisas que eu fiz, uma vez confirmado o nosso papo, Antônio Fagundes, evidentemente você é multifacetado, você tem experiência em cinema, em televisão, em teatro, hoje em dia também um pouco nas redes sociais, com o Instagram, onde você tem marcado presença já, com mais de 2 milhões de seguidores, mas a sensação que eu tenho de outras conversas, outras entrevistas que eu li, a sua paixão maior é o teatro. É equívoco ou estou mais ou menos certo nessa leitura do Antônio Fagundes? Acertou na mosca, né? Até porque eu costumo brincar que o teatro é a pátria do ator, né? É lá que o ator se exercita, é lá que o ator aprofunda o seu trabalho. Em nenhum outro veículo o ator consegue aprofundar tanto o trabalho do que no teatro. Só para te dar um exemplo, para você entender, Baixa Terapia, que é a peça que nós fizemos antes de Dois de Nós fizemos 600 vezes essa peça. Então, imagine você que exercício isso não traz para o ator, que expertise ele não cria depois dessa experiência. E agora, por exemplo, o próprio Dois de Nós, já estamos no espetáculo número 105, já fizemos 105 vezes e estamos no começo da temporada ainda. Nenhum outro veículo te permite isso, porque o cinema você filmou aquela cena, acabou. Você pode até repetir uma ou duas vezes a cena, mas acabou, não vai voltar nunca mais. O teatro não. Então, é no teatro que você ousa, é no teatro que você aprofunda o seu trabalho, é lá que você erra também, porque naturalmente você, né, nessas vezes todas que você faz, você vai descobrindo coisas novas, vai se testando, e nesse teste de vez em quando você dá umas derrapadas. Então, o teatro te traz uma humildade, porque você está com o público ali à sua frente, você está percebendo a reação dele imediata àquilo que você está falando, você está vendo ele chorar, você está vendo ele rir. Não tem nenhum veículo que propicie essa experiência para um ator que não seja o teatro. Então, você acertou plenamente.
Obrigado, Antônio Fagundes. E essa aproximação existe também, pelo que eu já observei das suas apresentações. Fim da peça, você gosta de se conectar com o público que está ali, porque já há uma conexão, obviamente, diferente de que uma televisão, de que um cinema, onde a pessoa vai na tela, né, e naturalmente está distante de quem assiste, ou de quem contracena. Você gosta de conversar com os espectadores ao final da peça. É para estender essa coisa de pele de quem está ali assistindo e de quem está encenando? Não é sempre que a gente faz isso, não. Isso depende de horários, depende da agenda dos atores, tal. Mas todas as vezes que a gente faz e todas as vezes que a gente fez isso, foi uma experiência fabulosa para nós e eu tenho certeza para o público também, porque a gente pode estender um pouco mais a nossa compreensão, a nossa emoção de ter visto, de ter participado daquele momento juntos, né? Então, sempre que a gente pode, a gente faz, sim, esse bate-papo, é muito gostoso. Agora, o teatro, ele exige uma concentração por 1 e meia, 70 minutos, alguma coisa, aonde há essa conexão se estabelece com aquilo que está no palco e as pessoas que estão assistindo. Como você acompanha essas transformações, você que faz teatro desde a década de 60, 70, em tempos como o de hoje, me corrija se eu estiver errado, você fez um texto há alguns anos atrás de 7 minutos, uma peça de teatro, um texto de 7 minutos, onde se Não, dava o conta... título da peça era 7 minutos. Isso. O texto A era peça 7 tinha minutos. 1 hora e meia. Isso, não, claro. Mas abordava justamente essa percepção de que a televisão e os 7 minutos. Hoje, a rede social é 1 minuto e São meio, 7 2. segundos. Pois é, 7 segundos. Como é que o artista, o ator, o redator do texto faz essa conexão ainda se estabelecer em relação à pressa que todo mundo tem? Aonde a gente vai parar com tanta pressa, Pois é, Antônio mas eu Fagundes? acho que exatamente o teatro vem na contramão disso daí, e ainda bem que é assim, e eu sinto que a plateia sente isso também. As pessoas saem de casa, elas se arrumam, elas chegam meia hora antes no espetáculo, elas procuram o lugar delas, elas sentam, ficam aguardando o espetáculo começar, e aí quando o espetáculo começa, em silêncio, sem mexer naquela maquininha infernal, durante 1 hora e meia, elas observam 4 atores desenvolver na frente delas uma história maravilhosa, emocionante, divertidíssima, onde eles dão risada, onde eles se dissociam, digamos assim, daquele mundo tão cruel, às vezes, lá fora, e isso daí, para mim, é revolucionário. Também não tem nenhum outro veículo que consiga fazer isso com a profundidade que o teatro faz, até porque estamos todos ali vivendo aquele momento, e que é um momento único. Aquele espetáculo que o público assiste, ele nunca se reproduz. A gente tem essa experiência, inclusive, de pessoas que já voltaram para ver a peça muitas vezes. Teve gente que já viu 8, 9 vezes o espetáculo, e a cada vez ela percebe que está se renovando e que é completamente diferente das outras 8 vezes anteriores. E esse recorte que eu falei dos 7 minutos foi uma peça associada justamente a esse tempo de um Sim. bloco de televisão, né, Fagundes? Na época, o ator, porque a peça é a história de um ator falando sobre a sua relação com a plateia, né? Na época, esse ator, ele reclamava que ele achava que a atenção da plateia só era retida por, no máximo, 7 minutos. Nós vivíamos uma época onde nós achávamos que 7 minutos era muito pouco de atenção. Hoje em dia, se a gente conseguir prender a atenção de alguém por 7 minutos, a gente sai soltando o rojão, né? Principalmente na internet, que o dedinho é rápido, né? Fica passando assim, não dá nem 7 segundos. Né? Então, eu teria que mudar o título dessa... Essa peça é de minha autoria, né? Eu teria que mudar o título dessa peça hoje para 7 segundos. E te preocupa, de uma certa forma, sem ser eu não quero provocar aquele papo do tipo, na minha época era melhor. Eu não gosto dessa nostalgia rasteira, né? Não, Mas a não era melhor sensação... nem pior, né, Rodrigo? Era Não, diferente. Né? era Era diferente. diferente, mas te preocupa um pouco dessa diferença, mesmo que a gente queira resguardar que seja uma diferença, porque a sensação é que cada vez se concentra menos, cada vez se lê menos, ou eu estou sendo pessimista nessa leitura?
Não, é verdade. A gente sabe disso, as estatísticas são essas, mas a gente tem que se preocupar sim, até porque a gente está perdendo muita coisa. Né? Não é nem por nada, a gente às vezes fala cultura, né? Enche a boca para falar, não, cultura é muito mais simples do que isso, é uma música que você ouve, é um filme que você vê, é um livro que você lê, um quadro que você tem a oportunidade de ver numa galeria ou num museu, é um espetáculo de dança, enfim, a cultura faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente às vezes está perdendo coisas maravilhosas na nossa vida, porque nós estamos preocupados com uma rapidez, com uma urgência que não vai nos levar a nada e que não vai fixar nada na nossa cabeça. Uma história que você ficou ouvindo durante 1h30 em silêncio no escuro vai ficar com você para o resto da sua vida. Né? Você vai sair de lá lembrando de frases, você vai sair de lá rindo de momentos que você presenciou, coisa que às vezes você faz ali na internet, você ri e tal, mas depois você tem que voltar para lembrar, porque você passou tão rápido por tanta coisa que o seu cérebro não registra isso tudo. Né? O teatro não, o teatro traz exatamente essa tranquilidade para o espectador. O espectador sabe que ele vai ter tempo para acompanhar aquela história de uma forma saborosa. Né? E sobre Cristiane Torlone e Antônio Fagundes no palco, tantos anos de televisão, tantas peças, como é que é essa química numa encenação que já se repete há mais de 100 vezes, fora os ensaios, né? Fora os ensaios. Pois é, você sabe que a gente fez a primeira coisa juntos na televisão há 43 anos. Nós fizemos um seriado lá chamado Amizade Colorida. Era o primeiro episódio desse seriado e eu era o protagonista do seriado e tinha atores convidados. E a Cris foi a primeira convidada para fazer parte desse seriado. E a gente já ali contracenando, falando, vamos fazer teatro juntos um dia, vamos. Levou 43 anos, mas agora estamos aqui. A gente fez um monte de novela, a gente fez os seriados, a gente fez cinema, fizemos 2 filmes juntos, e aí toda vez que a gente se encontrava, mas e o teatro? E o teatro? As nossas agendas não permitiam, mas agora estava escrito. Tinha que ser com essa peça, tinha que ser nesse momento. Por um acaso, nós nem sabíamos disso. A Viagem, a novela que a gente fez juntos e que fez tanto sucesso, vai voltar ao ar agora. Começa agora, semana que vem, aí, não vale a pena ver de novo na TV Globo. Então, estava escrito aí que a gente ia se encontrar de alguma forma. E para nós, né, Antônio Fagundes, é muito significativo esse retorno dessa movimentação toda teatral, artística como um todo, porque há exatamente 1 ano atrás o Rio Grande do Sul vivia dias muito sofridos. Né? Na segunda-feira, ontem, nós teríamos atingido o nível mais alto da história do Rio Guaíba, em Porto Alegre, mais de 5,5 metros. Hoje ele está a 1,5 metro. Novo Hamburgo, nós aqui na rádio, todos mobilizados, um sofrimento, muitas pessoas atingidas, amigos, familiares, conhecidos. Foi um maio tenebroso, né? Foi um maio inesquecível e de muito choro, e ainda hoje muitas pessoas choram. Então, é muito bom tu estares voltando para o Teatro da Fiergs, tu estares no Teatro Fevale, essa retomada, ela parece algo já faz 1 ano, bastante tempo, mas não, tem gente que não consegue olhar as imagens na televisão ainda do que aconteceu há 1 ano. Foi muito duro, então sejam muito bem-vindos aqui ao Rio Grande do Sul, porque a gente ainda precisa desses movimentos que façam espairecer um pouco, depois de tanto que se sofreu há exatamente 1 ano atrás. Pois é, eu sempre procurei viajar com os meus espetáculos e principalmente para o Sul, a gente sempre foi muito bem recebido, sempre foi um público muito caloroso e a gente nunca tinha ido a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma praça nova para nós nunca tínhamos ido, então estamos muito felizes de estar aí. Eu tenho certeza que nós vamos ter um público muito caloroso no teatro. Com certeza. E no elenco temos também o Tiago Fragoso, com quem eu fiz o Amor à Vida, tá? Aquela novela também muito boa do Valcir Carrasco, e a Alexandra Martins, que está com a gente formando essa quadra, né, de atores aqui, esses 2 casais, o 2 de nós da peça. Né? Um belíssimo teatro, Teatro Fevale, a gente já fez Não também nós aqui Vamos da conhecer rádio. agora nesse final de semana.
Vamos conhecer. Semana passada a Vera Fischer esteve aqui também, contracenando, também veio aqui visitar nós aqui na Rádio União, esteve no Teatro Feval, se não me engano, Otávio Augusto virá nas próximas semanas também. Então, mesmo sendo olha, a peça do Otávio Augusto é do Gustavo Pinheiro, o autor da nossa peça. Também? É do Gustavo Pinheiro também. O Gustavo é um grande autor da nossa dramaturgia, viu? E o povo gaúcho e o povo catarinense se conectam? Como é que é essa relação, assim, com tantos anos de experiência em palco, né? Tem uma conexão também da gauchada, dos catarinenses, durante as apresentações, Antônio? A gente tem tido sempre um público muito caloroso aí no Sul, isso é uma experiência sempre muito boa para nós. Vamos repeti-la. O tempo está passando e o primeiro bloco já foi rapidamente. Começamos ouvindo Construção com Chico Buarque de Holanda, nada como a boa MPB, a boa música brasileira. E essa música, Antônio Fagundes, agora que eu prestei atenção, essa música eu apresentei. Isso para ti não vai interessar nada, né? Mas deixa eu me exibir. Não interessa muito. Eu, no teatro, na faculdade de jornalismo, na universidade de jornalismo, a gente interpretou essa peça. Eu e o meu grupo de teatros, claro que eu não sou ator, né? Nem nada, mas na área da comunicação tem a cadeira de teatro. Tinha, pelo menos na minha época. E essa música, Construção, a gente fez a apresentação cênica de Chico Buarque de Holanda. Me lembro agora, me veio à mente agora, porque antes, quando você falou, acabei passando batido. Escolhi certo, então. Escolheu certo. Atirou no que viu e acertou no que não viu. Boas lembranças do tempo da Unicinos, na minha faculdade de jornalismo. E agora, indo para o break, vamos com John Lennon, Imagine. É a música que ouviremos agora. Alguma pontuação especial em função dessas músicas? Construção, Imagine? Construção é uma construção poética extraordinária. O Chico é um poeta de mão cheia. O que ele consegue fazer com aqueles versos e com aquela melodia, isso é uma música que sempre me emociona muito quando eu ouço. Então, é autoexplicativa. Autoexplicativa. E Imagine é aquele sonho, aquela coisa, aquela sociedade que a gente gostaria de ver aparecer já nesse momento, acabando com todos os rancores, com todos os ódios, com todas as separações e criando um mundo de harmonia e de prazer de estar juntos, né? Sonhos e pretensões, por que não dizer, de Antônio Fagundes aqui conosco no Lado B, ele que, repito, estará no Teatro Fevale no próximo dia 10, sábado às 8 da noite, e no próximo domingo, dia 11, 7 da noite, Teatro Fevale, ingressos à venda no teatrofevale.com.br. E em Porto Alegre, no final do mês, 30 e 31 de maio e 1º de junho, Teatro Fiergs, também com a peça Dois de Nós. Ele, Cristiane Torlone, Tiago Fragoso e Alexandra Martins, o quarteto, encenando a peça Dois de Nós, aqui em Novo Hamburgo, no próximo final de semana. Vamos à música com John Lennon, o break comercial. Aqui a gente continua conversando, a gente vai para o break e já volta para a parte final desse Lado B, mais que especial, com Antônio Fagundes. Essa é a Rede União FM. De volta na Rede União FM, este é o Lado B, estamos nessa noite de terça-feira, hoje dia 6 de maio, convidando no próximo final de semana, sábado e domingo, no Teatro Fevale, a peça Dois de Nós. Antônio Fagundes, Cristiane Torlone, Tiago Fragoso e Alexandra Martins estarão no palco com essa peça que volta ao passado, 30 anos, num bate-papo entre casais com bom humor, com reflexões, com pensamento, teatrofevale.com.br, ingressos à venda. E nós estamos conversando nessa noite de hoje com ele, com Antônio Fagundes, mais de 40 novelas. E agora eu vou, na primeira parte a gente falou mais do teatro, da peça que estará aqui. Eu vou me permitir agora voltar um pouquinho no tempo, Antônio Fagundes, e porque a linha do programa justamente é esse Lado B, explorar um pouco mais as histórias dos nossos convidados. Sempre sonhou em ser ator, sempre tinhas essa pretensão, Antônio Fagundes. O que nós aqui no Sul chamaríamos do guri? O que o menino Antônio Fagundes sonhava enquanto ainda na sua infância? Você sabe, eu nunca pensei, né, aquele pequenininho, o que você vai ser quando... quero ser ator, não.
não era assim, não foi assim comigo, mas eu comecei a fazer teatro realmente muito, muito pequenininho. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu comecei a fazer teatro na escola, e aquilo era muito divertido, mas nunca pensei em me desenvolver como ator. Mas aí eu continuei fazendo teatro estudantil, aí depois eu saí do colégio, eu fui fazer teatro amador, aí depois eu continuei, fui fazer teatro infantil, aí quando eu vi, eu me profissionalizei, né? E eu tinha de 16 para 17 anos, mas já tinha uma experiência aí de 4, 5 anos como ator, mas eu me percebi mesmo como ator aos 20 anos de idade. Quando um dia eu olhei para trás e falei assim, não, é isso mesmo que eu quero daqui para frente. E E aí como não é que parei foi, mais. como é que é para iniciar, digamos? Porque aqui no lado B a gente conta histórias vitoriosas. O Antônio Fagundes, a gente sabe o brilho que tem. Mas tem muita gente que está nos assistindo, está nos ouvindo, e aí fica com aquela dúvida. Não, mas o Antônio Fagundes começou já brilhando, já no estrelato. Como é que é Mas essa na minha, escadinha? na minha época, a gente não tinha tanta escola como tem hoje, né? Você tinha a EAD, você tinha no Rio de Janeiro a Martins Pena, você tinha pouca o tablado, né? Você tinha poucas escolas de teatro, elas não eram nem profissionalizantes, algumas não davam nem diploma universitário, você não tinha diploma universitário, então era realmente mais difícil você fazer um curso naquela época, né? Ah, o Paulo Otran era advogado, né? Advogado, né? O Isso. Augusto Boal era engenheiro químico, então você vê que nenhum deles estudou para exercer a sua arte, a sua profissão. Hoje em dia, você tem escolas maravilhosas, né? Você tem escolas muito boas, inclusive que te dão um diploma universitário, onde você pode depois defender teses e fazer mestrados. Então, é possível hoje em dia você aprofundar os seus estudos. Mas é claro, como em qualquer outra profissão, tem que ter talento. Se você tiver talento, eu acho que já é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer um pouco do seu ambiente, o que você está querendo fazer. Então, eu sempre sugiro para as pessoas que querem fazer que elas assistam, né? Que elas assistam o máximo de peças que elas puderem assistir, porque é uma coisa que eu faço até hoje. Eu vejo o máximo de peças, o máximo de filmes, eu ouço o máximo de músicas, eu frequento o máximo de museus que eu posso, eu leio o maior número de livros, eu tento me informar e não paro a cada dia, porque é isso que faz com que, se você tem um pouquinho de talento, ele se desenvolva, né? É o que eu falo sempre do rádio, né? Quem quer fazer rádio tem que ouvir rádio. Ouvir até a exaustão, porque, enfim, é Não, algo que. você fala assim, é muito estranho, né? Você fala assim, eu quero ser ator, mas eu não gosto de teatro, né? Isso, exato. Eu não gosto de Então, ouvir rádio, mas quero ser radialista. Não, não dá, não, né? bom, Não você nem fecha. sabe. Aí você vai ficar inventando a roda, né? Aquele, Isso, já sei como é que eu vou falar. Boa noite, senhoras e senhores. Não, mas todo mundo fala assim. Então, exatamente. E a chegada na TV Globo com Saramandaia, que foi uma novela que marcou época, que foi uma novela diferenciada. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa construção no final dos anos 70, ali, anos 76, por ali? eu tive um problema para ir para a Globo, porque a Globo era no Rio de Janeiro e eu fazia teatro em São Paulo. Então, eu já estava fazendo teatro em São Paulo há mais de 10 anos, que já tinha, digamos assim, uma carreira de teatro em São Paulo, e ir para o Rio, para mim, era uma mudança radical em todos os aspectos, não só a mudança física de casa, mas também profissional. Então, eu resisti um pouquinho em ir para a Globo. O Walter Avancini, que era um dos diretores da TV Globo, já tinha me convidado para outras novelas e eu tinha recusado por causa dessas dificuldades todas. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Foi a minha primeira produção de teatro, porque eu trabalhava como ator, mas como ator convidado de outras produções, né? A primeira produção minha, ou seja, com dinheiro meu, que eu levantei um dinheiro no banco para produzir, foi um monólogo, era um monólogo. Então, eu não estaria sacrificando ninguém de tirar a peça de cartaz de São Paulo e levar para o Rio de Janeiro, era só eu mesmo. Então, eu aí juntei, eu falei, bom, então já que sou eu sozinho, eu posso aceitar esse convite da Globo, que era para Saramandaia, e eu achei que eu ia ficar só
alguns meses lá na Globo fazendo essa novela e acabei ficando 44 anos. Né? E justamente dentro dessa conexão sua com o teatro, você por mais de 40 anos ficou na Rede Globo, sempre com a reserva para as suas peças de teatro. O seu contrato previa sempre gravações de novela, segunda, terça e quarta, e quando isso de alguma forma foi modificado, tu optaste por não ficar na Rede Globo e manter as tuas peças teatrais. Tô certo, Isso, Fagundes? perfeitamente, foi exatamente isso. E eu fiz isso durante 44 anos. Eu fazia teatro de quinta a domingo. Aliás, no começo, quando o acordo surgiu com a TV Globo, eu fazia teatro de quarta a domingo, porque naquela época a gente fazia teatro mais dias por semana, né? Depois é que eu passei a fazer de quinta a domingo. Mas eu fiz durante 44 anos isso, nunca parei de fazer teatro e continuo não parando. E essa decisão porque, digamos, a Rede Globo, com as suas novelas, com a sua visibilidade, ela te dá uma zona de conforto, não vou dizer tranquilidade, porque sempre é um trabalho, sempre é um desafio, Não, mas... e ao mesmo tempo, num país de dimensões continentais como o Brasil, a melhor forma de você ser conhecido é você estar numa emissora de televisão com uma rede nacional vastíssima e com 90 milhões de habitantes assistindo o que você está fazendo lá. E, naturalmente, isso facilita, digamos assim, a divulgação do seu trabalho e faz com que o público tenha mais curiosidade de ver você ao vivo, né? Mas você não hesitou quando chegou aos 44 anos ali, 44, finalzinho do jogo ali, 44 para 45 do primeiro tempo. Não, nós não Segunda, vamos renovar. Agora vamos para o segundo tempo, mais 45. Você não hesitou em abrir mão da Rede Globo e manter-se focado no teatro. Isso daí eu comecei assim e vou assim até o fim. Estou dizendo, ele é fã do teatro, do palco, e ele estará aqui em Novo Hamburgo no próximo final de semana. Agora, uma curiosidade que muitos dos nossos ouvintes e espectadores devem ter é justamente nessa construção do personagem, Antônio Fagundes, porque eu estou conversando aqui, ao mesmo tempo eu estou lembrando do Pedro, do Carga Pesada, seja na primeira ou seja na segunda temporada. Eu estou lembrando do Bruno Mezenga, que vinha com aquele sotaque italiano e falava. Eu estou lembrando de vários outros personagens que faziam a sua história. Como é que se constrói isso com tanta divisão de personalidades? Porque a sensação é que você vive o Bruno Mezenga, é que você vive o Gumercindo de Terra Nostra, que tem essa... Como é que rola isso internamente? Não, eu tenho para mim que o trabalho do ator ele é 90% intelectual, né? Porque é importante que ele saiba localizar aquele personagem dentro de um contexto histórico, social. É importante que ele. É por isso que é importante que o ator leia muito também, para ele já chegar no trabalho com uma base de conhecimento razoável, para que ele, naturalmente, ele não vai criar aquele personagem em um mês, ele não consegue fazer isso, né? Então, é preciso que ele já venha com uma carga de informações grande, mas, além disso, além digamos, desse estudo, desse aprofundamento no contexto social do personagem, é preciso que ele tenha observado muito a vida, observado muito as pessoas à sua volta, e eu diria que essa é uma deformação profissional do ator, né? A observação. Então, um dia ele vai fazer um radialista e ele já prestou atenção ali no Rodrigo, eu já vi como é que o Rodrigo fala, como é que ele faz, como é que ele mexe no microfone, eu já vou guardar isso na minha gavetinha de informações ali, a minha observação já está feita, né? E, naturalmente, além disso, eu acho que o segundo compromisso do ator é com a compaixão. Ou seja, é preciso que ele tenha compaixão. É preciso que ele enxergue o outro com compaixão, que ele não precisa sofrer pelo outro, mas ele precisa entender o sofrimento do outro. E, nesse sentido, ele é capaz de, talvez, reproduzir o que o outro está sentindo, né? Tem um cara, um filósofo aí chamado Diderot, ele é lá do século XVIII, ele dizia que o trabalho do ator é um paradoxo, né? Porque
ele emociona as pessoas, às vezes, sem se emocionar. Pois é, aí justamente quando... Então, usando esse paradoxo, às vezes você é odiado por muitas pessoas, o personagem é odiado. Como é que se lida daí com isso? É uma coisa tranquila, você não se envolve, você vai para casa, você vai para o final de semana e... O ideal é que você não se envolva. Eu até costumo brincar com isso. Se o ator se envolve com o personagem, ele está correndo alguns riscos, às vezes até de vida. Porque se o personagem dele é um suicida, ele vai fazer só um espetáculo, né? Sim, pelo amor de Deus, é um risco. Mas É você já melhor ele não se envolver, né? E você, ao longo da sua carreira, chegou a ter momentos assim de ter que dar uma debreada, assim, ó, digo, eu tô Não, demais, nunca, não, não. sempre conseguiu compartimentalizar essas emoções. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de preferência. Né? A meu ver, o trabalho do ator não é esse de envolvimento, não é um centro espírita, né? É verdade. E nessa história toda, principalmente de novelas, que são os personagens mais conhecidos, ou de séries, tem algum filho preferido, algum personagem que tu tenha saudade, ou todos são filhos, e aí do primeiro ao Você sabe que 40... é gozado, porque se você fez 3 trabalhos e você pergunta qual que você prefere, é fácil, né? É um, outro ou outro, né? Agora, se você fez 200, você para pensar um ali vai ter um trabalhão, né? Eu prefiro deixar isso na mão do público. E eu sei que tem público que gosta mais do Rei do Gado, tem público que gosta mais do Carga Pesada, tem público que gosta do Atílio, tem público que gosta da Viagem, tem público... deixa eles decidirem. Falaste em Carga Pesada, que para mim é um dos favoritos, porque eu adoro estrada, eu adoro viajar, e a tua parceria com o Estênio Garcia, em ambas as edições ali, foram excepcionais. Vocês transmitiram uma autenticidade única. Como é que foi essa experiência de ter gravado isso lá no final dos anos 70, né? E retomar isso nos anos 2000? Como é que foi essa energia toda, Fagundes? Olha, foi maravilhoso. Na verdade, quando o Carga Pesada, a primeira temporada, acabou, eu me ressenti muito, porque eu gostava muito daqueles personagens, eu gostava muito daquele universo, e é muito difícil você ver personagens tão populares, né, na televisão durante muito tempo. Assim, você vê numa novela ou noutra, mas eles eram os protagonistas, né? Então, a gente viajando, correndo a realidade do Brasil inteiro, o Brasil é um país de dimensões continentais, com tantos problemas, e a gente abordando tantos problemas sociais com humor, inclusive, porque era muito engraçado, Carga Pesada, mas não deixava de tocar em problemas que eles viviam, eles vivenciavam aquilo. Quando acabou, eu me senti meio órfão daquilo. Eu falei, mas como assim? Acabou. E eu fiquei os outros 25 anos, eu fiquei fazendo novelas, eu fiz novelas maravilhosas, eu fiz novelas icônicas, novelas que estão reprisando até hoje, mas o Carga Pesada estava na minha cabeça e eu fiquei batendo nessa tecla lá dentro da TV Globo esses 25 Sério? anos, até que um dia disse assim, vamos fazer outra vez, vamos fazer. E deu tanto certo que nós fizemos a primeira temporada ficou 2 anos, a segunda ficou 5 anos de 5 cartaz. anos. E ainda quando eles tiraram do ar, depois de 5 anos, eu continuei órfão, que eu estou órfão até hoje. Então, esse é um filho bem quisto, dentre tantos os 200 trabalhos, né? Mas realmente foi um trabalho fascinante. Dentro desse envolvimento, a gente está aqui citando o Estênio Garcia, a gente está citando Cristiane Torlone. Como funciona, Antônio Fagundes, essa questão da exposição? Né? Porque a gente cita o Estênio Garcia e milhares de pessoas conhecem, assim como o Antônio Fagundes, assim como a Cristiane Torlone. De novo, é a questão do ator, daí não é o personagem em si, mas é o ator e o Antônio Fagundes CPF, aquele que tem a sua família, aquele que vai à padaria, aquele que gosta de jantar fora, enfim, de tomar o seu vinho, mas é uma pessoa pública. Como é que tu lidas com isso? Essa coisa da exposição, hoje em dia temos muitos haters espalhados, os críticos de antigamente. Como é que se resguarda essa questão do pessoal em sendo uma pessoa pública na tua vida ao longo de tantas experiências de Você vida? sabe, o ano que vem eu vou fazer 60 anos de profissão.
Então, é muito tempo, são muitos dias, muitos minutos de exposição, né? Que eu nem sei te dizer mais como é que funciona, porque naturalizou isso. É normal, faz parte do meu dia a dia e essa é a minha profissão. Então, o fato de ser conhecido só pode ser uma coisa boa, porque a gente vive disso, né? Em última análise. Mas tu não tem aquela coisa de procurar afastar, tu gosta desse carinho, ele faz bem para ti? Não, naturalmente eu não fico dançando na rua chamando atenção, né? Mas eu tenho a minha vida privada, tenho o meu cantinho, os meus momentos de descanso, mas eu tenho muito prazer, assim, de atender as pessoas. E dentro dessa valorização dos artistas, a tua percepção, o artista brasileiro é valorizado suficientemente como deveria ser? Eu acho que a gente ainda tem muito poucos teatros no Brasil, muito poucas salas de cinema, muito poucos museus, poucas galerias. Então, o artista ainda não tem no Brasil o espaço já conquistado no resto do mundo, em termos de visibilidade, em termos de penetração, né? Nós sabemos que tem 90% da população brasileira que jamais pisou num teatro, né? Ainda sobram 10%. 10% numa população como a nossa são 20 milhões de pessoas, são duas populações de Portugal, né? Que frequentam o teatro, que vão ao teatro, mas ainda é muito pouco perto do nosso, digamos, potencial. E, naturalmente, o nosso potencial criativo ele é proporcional a isso. Nós estaríamos criando muito mais e tendo muito mais visibilidade se a gente tivesse mais espaço, se a gente tivesse uma política cultural de Estado, que não fosse de governo. Nós nunca tivemos uma política cultural de Estado no Brasil, né? E política cultural de Estado é aquela que não será modificada com um governo novo ou a cada governo, né? Eu sempre gosto de pensar como exemplo o Louvre. O Louvre, que é um museu extraordinário, é política de Estado, é política do Estado francês. Não adianta um presidente entrar lá e dizer assim, eu não gosto de museu, vamos fechar esse museu. Não, ele não consegue, porque a Constituição francesa não permite que ele feche aquele museu e aquele museu rende para a França 20 milhões de dólares por mês. Então, além da visibilidade que a gente alcançaria, nós alcançaríamos um volume de dinheiro muito grande movimentando a cultura do país. A cultura brasileira, que é incipiente, ela mexe com 3% do produto interno bruto. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha, a indústria automobilística mexe com 2%. Então, a indústria cultural, a economia criativa, ela traz e atrai muito dinheiro para o país. Imagina você aquelas pessoas que viajam de um estado para o outro para ver uma peça, para ver um show de carnaval, para ver um show de uma artista estrangeira, o que não movimenta de passagem aérea, passagem de ônibus, hotel, restaurante, táxi e todo o resto da economia que está sendo movimentado por causa de um único show. Imagine você se a gente fizesse um desses por mês, né? Aí nós teríamos muito mais visibilidade, mas o país seria muito mais rico. É uma cadeia, né? Nunca é só aquele espetáculo, aquela apresentação, tem toda uma cadeia enorme que se envolve a Claro, porque partir disso, você, né? para abrir a cortina, nós temos Nossa, 4 atores em cena, mas para abrir isso. aquela cortina, nós movimentamos 300 pessoas. Foram 300 pessoas trabalhando na construção daquele cenário, na iluminação, nos figurinos, na manutenção do teatro, no equipamento de som, no equipamento de luz, na divulgação, na administração, na produção. É muita gente para que aqueles 4 atores contem aquela história durante 1h30. Então, você está movimentando aí um mercado de trabalho maravilhoso, né? Então, quando você está falando de cultura, não é aquela cultura, não, é mais simples mesmo. É mercado de trabalho, potencial criativo, é educação. Educação é propagação de cultura. Então, você está falando de tudo isso quando você fala de cultura, né?
Bom, depois dessa aula de motivação, dessa aula de conhecimento, dessa aula de impulsionamento, que um país sem cultura é um país que só regride, é um país que só anda para trás, e tudo aqui que ouvimos de Antônio Fagundes vai justamente nessa linha, né, de que a gente tem que investir, de que a gente tem que crescer, de que a gente já faz muito, mas pode muito mais num país com as dimensões continentais e com os talentos como o que temos aqui conversando conosco nesta noite de terça-feira. Antônio Fagundes, que, repito, estará no Teatro Fevalha, a peça Dois de Nós, junto com Cristiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, sábado, 10 de maio, 8 da noite. Domingo, 11 de maio, 7 da noite. Sábado é um pouquinho mais tarde, domingo, você quer voltar mais cedo para casa, é um pouquinho mais cedo, 7 horas. Olha, eu peço encarecidamente que as pessoas cheguem com meia hora de antecedência, porque nós começamos rigorosamente no horário marcado. Boa dica. Então, meia hora de antecedência, vem tranquilo para o Teatro Fevalha, e no final do mês, Teatro Fiergues em Porto Alegre. Você vai lá, pesquisa Teatro Fiergues, e aí vê bem certinho, porque eu não vou dar muita data e número e horário, senão acaba confundindo aqui. Vira sopa de letrinha. Vira uma sopa de letrinhas, exatamente. Bom, já estamos ouvindo Cais com a gaúcha Elis Regina, que foi a última pedida do playlist do nosso... Agora eu já posso dizer do meu querido Antônio Fagundes, porque foi um papo maravilhoso. Então, além de talentoso, eu já vou dizer para as pessoas, o cara é querido mesmo, o cara é legal. Se possível, eu quero ver você lá na plateia, viu, Rodrigo? Isso, será uma honra apertar tua mão pessoalmente lá no Teatro Fevalha. Acho que no sábado à noite estarei lá. Mas... Ótimo. Muito obrigado pelo papo, pela simplicidade, por toda essa excelência ao longo de quase 60 anos de carreira, e está aqui conversando com os gaúchos, com os catarinenses da Rede União FM, numa noite de terça-feira. De coração, muito obrigado, e viva a arte e viva o teatro, Antônio Fagundes. Obrigado, querido. Um grande beijo para os seus ouvintes, viu? Muito obrigado a vocês que estiveram conosco na Rede União FM, e a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Lado B nas noites de terças-feiras aqui na Rede União FM. Vocês seguem ouvindo Elis Regina. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.